Mas eu começo o programa falando sobre a saúde das nossas crianças. A gente pensa sempre no inverno, quando acha que as crianças são suscetíveis àquelas doenças, principalmente as respiratórias, e isso tem sentido sim. Mas o calor chegando, as férias escolares já por vir, a gente precisa pensar na rotina dessas crianças, né? E aí, seja na alimentação, no tempo que elas passam expostas às atividades ao ar livre, a gente precisa de cuidados especiais. E hoje, para nos ajudar a prevenir contratempos, a gente fala sobre alguns cuidados que precisamos ter nessa época em relação aos pequenos. Então, você, vovó, vovô, algumas preocupações como a insolação, a desidratação, isso tudo que pode atrapalhar a diversão da criançada pode ser prevenida. Então, eu convido para nos ajudar a entender mais sobre esse e outros assuntos relacionados à saúde das crianças, Dr. Vitor Emanuel de Lemos Carvalho, que é pediatra. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudia. Eu não sei o que está acontecendo, mas meu olho está numa lacrimejância só. Não sei se existe essa palavra. Mas, gente do céu, não sei se eu passei um lápis aqui, mas eu tô aqui. Eu não tô chorando não, viu, doutor? Mas eu tô feliz que você tá aqui, mas não é para tanto. Obrigado, Cláudia. Obrigado pelo convite, a participação. E que possa tirar algumas dúvidas aí, esclarecer algumas informações básicas aí para as mães. Eu tenho certeza disso. E como eu disse, né, a gente pensa muito na época fria e aí a preocupação com a saúde. Mas no calor a gente precisa tomar alguns cuidados, não é? Sem dúvida, Cláudia. Essa é uma época do ano, a gente no final de dezembro agora, a gente dá o início ao verão, né? É uma época que o sol está mais forte, a criança tem uma exposição solar um pouco aumentada em relação às outras épocas do ano. E é uma época também em que as crianças entram de férias. Então, essa exposição dela aumenta e a atividade física aumenta. Tudo isso faz com que a criança tome menos águas e as mães têm que ficar atentas a isso, a alertar as crianças para não correr o risco de desidratação. Então, o primeiro ponto seria a hidratação, tomar bastante água, né? É importante que a gente ofereça água para a criança ou o suco faz a mesma função? Exato, Cláudia. A gente, durante o dia, tem que incentivar as mães a ofertar mais água para as crianças. O suco também contém água no suco, né? Então, o suco também é uma forma de você manter a criança hidratada. É sempre lembrar, porque a criança prefere brincar. E a criança brincando, ela esquece de tomar água. E quando vai ver, a criança já está um pouco mais com tontura, o sol já causou insolação e isso faz com que a criança tenha alguns sintomas, né? Então, o importante é evitar. Eu me lembro muito dos meus pequenos e aí tinha algumas mães que eram bem rígidas no sentido de não pode brincar entre meio-dia e 3 da tarde, ou não pode estar na praia entre meio-dia e 3 da tarde. Isso é um mito ou precisa ser levado a sério? Não, o fato, essa informação, ela traz a gente, porque o sol nesse horário é o sol mais forte, é o sol em que as crianças ficam mais expostas e ela tem maior risco de causar desidratação. O ideal é que a criança tome o sol aí antes das 10 horas da manhã e depois das 4, que é o sol onde o sol está mais brando, né? Mas o ideal sempre se for ter a exposição solar, é que mantenha hidratação, que fique em cima, fique no pé da criança para que ela tome bastante líquido. Uma criança que está exposta ao sol, ela pode ter a insolação só pela exposição, mesmo que ela esteja hidratada, ou não? Tem que ser a junção dos dois fatores. A insolação, ela é uma consequência um pouco mais grave já da desidratação. O que acontece? A temperatura corporal ela sobe e a criança não consegue mais fazer a transpiração para dar uma regulação na sua temperatura. Isso traz sintomas como tontura, traz sintomas como, às vezes, distúrbios até visuais, a vista fica mais embaçada e fica um pouco mais fraca, né? Então, esse é o cuidado que tem que ter. Perfeito. As crianças têm, às vezes, a oportunidade e o hábito de tomar água que não seja aquela água lá filtrada ou a água mineral, né? Tá ali brincando, viu uma bica, um amigo taca no outro e elas bebem daquela água. Essa água, ela é prejudicial? Ela pode ser um risco? Depende qual é a fonte dessa água. Se for uma água que corra risco de estar contaminada, a criança pode correr risco de ter algumas patologias, né? Que a gente fala que é o caso da doença diarreica, né? As diarreias que acontecem geralmente no verão.
tá? Então, às vezes, até um armazenamento de algum alimento que não foi adequado, deixa aquele lanche da maionese para comer mais à tarde. Então, isso corre um pouco de risco e os sintomas são dor abdominal, cólica e até mesmo a diarreia em si. E aí, se vier a diarreia, num momento como esse quente, por exemplo, quando chegar o verão, aí a coisa fica mais complicada ainda, né? Pode vir uma desidratação junto. Exato. A diarreia, ela predispõe a criança à desidratação. Na grande maioria, é uma causa de infecção viral, tá? Precisa ficar muito atento ao quanto a criança está ingerindo e quanto está perdendo de água, tá? Caso tenha dúvida, precisa procurar um médico para que dê uma avaliação clínica. A gente, quando pensa lá na frente, na época das férias, a gente sabe também que algumas crianças brincam muito e às vezes exageram, às vezes é o sol na cabeça, mas sangram o nariz. Por que o nariz sangra de vez em quando, doutor? E o que significa isso? O que tá junto a esse fator são, além da temperatura, a umidade do ar. Às vezes a umidade do ar nessas épocas cai bastante, tá? Quando principalmente não há chuva, tá bom? Então, às vezes isso pode deixar um pouco a mucosa nasal um pouco mais ressecada e qualquer trauma, colocar o dedo já no nariz pode causar o sangramento. Ok, e aí num momento de sangramento, tem algum socorro que precisa ser feito? Que forma é a forma correta? Geralmente esses vasos mais superficiais da mucosa nasal que sangram, eles não causam um sangramento muito importante. Apenas a compressão nasal, isso já faz com que o próprio organismo faça uma coagulação ali local e isso pare de sangrar, tá? É claro, aquele sangramento que não está parando, repetitivo, isso precisa ser levado ao pediatra, tá? Para que dê uma avaliação clínica nisso. Que algumas crianças podem ter, né? Esse quadro com repetição e sangrando o nariz volta e meia. É comum, às vezes pode acontecer, crianças principalmente que ficam levando a mão ao nariz, as crianças fazem bastante isso e isso pode acontecer sim, Cláudia. Perfeito. Ó, eu tô com o meu WhatsApp aqui, que é o 011 9 50 45 18 40. Se você tem uma dúvida, eu sei que muita gente tem o hábito já e gosta de participar do programa, quer mandar sua pergunta, manda. Lembrando que a gente tá aqui com a intenção de ajudar também vovô e vovó, que muitas vezes fica aí encarregado de cuidar da meninada, principalmente quando a gente vai se aproximando do finalzinho de novembro, começo de dezembro, que é quando chegam as férias, né? Então, para você não ficar com dúvidas, para você saber a melhor forma de agir, pode participar, mandar a pergunta que a gente tem hoje especialista para responder. 011 9 50 45 18 40. Doutor, não tem a ver com essa época de férias, mas tem a ver com essa época geral que a gente está vivendo e está todo mundo meio alarmado em relação à febre amarela. Quem precisa ser vacinado? Na verdade, todas as áreas endêmicas da doença, que o Brasil agora, no último boletim da vigilância, as áreas consideradas endêmicas aumentaram. Então, São Paulo, todo mundo precisa ser vacinado. Lembrando que é uma vacinação única na vida, não precisa repetir a dose da vacina. E lembrar que quem não tomou acima dos 65 anos não precisa tomar, porque é uma vacina que corre risco a quem toma nos idosos. Essa uma única dose na vida é novo, né? Porque antigamente a gente tomava febre amarela e ela tinha validade de 10 anos. Isso é confiável? Você sabe que até pessoalmente, né? Eu fui lá, a minha vacina venceu em julho e eu falei, eu vou tomar a segunda dose. E eu já sabia que, já tinha ouvido falar que era uma dose só. E a enfermeira falou, não, é uma dose só mesmo. Eu fiquei meio cabreira, falei, será que é porque tem pouca vacina? Ou será que é porque, de fato, chegou-se à conclusão que uma vacina só já tá feito a prevenção? É isso mesmo, Cláudia. Alguns trabalhos foram feitos nessas pessoas que revacinaram e mostram que essas pessoas não garantem não garante a proteção a essa doença e, na verdade, isso está causando mais malefícios. Os pacientes eles tinham mais sintomas, então isso agora é recomendado uma única dose mesmo da vacina. Então, tomou, tá tudo bem, tá coberto pro resto da vida? Esperamos que sim. Esperamos que sim, né? Vamos esperar que sim também. Na verdade, a gente sabe que a medicina, ela está sempre em processo de evolução, eu poderia dizer, porque vem novas pesquisas científicas, novas conclusões são encontradas e a gente realmente fica feliz e confiando sempre no melhor, né? A gente sabe que tem profissionais sérios, como o Dr. Vitor, por exemplo, que não se cansa de estudar para nos ajudar a entender melhor a nossa saúde. Então, a partir de quantos anos de idade precisa ser vacinada a criança para a febre amarela? Isso, a partir de um ano, né? A partir de 9 meses, a gente já pode indicar a vacina da febre amarela. Tá bom? Isso é uma dose única e a criança já está vacinada. Lembrando naquelas áreas endêmicas do país, que agora, depois desse surto que teve, é na quase toda a totalidade do país.
Tá, e aí respeitar também a carteirinha de vacinação é bom, já que é a hora de olhar para essa criançada que daqui a pouquinho já tá de férias, né? Pensando na saúde dela, olhar como um todo, dar uma verificada se não tem alguma vacina por tomar. Vacina precisa ser levada a sério também, né? Tem que estar tudo em dia. Opa, sem dúvida. A vacinação, ela é uma forma da gente fazer com que a criança evite de ter algumas doenças, até possíveis graves, né? E que melhore até o estado de saúde dessa criança que foi vacinada. Perfeito. Daqui a pouquinho eu volto. Já temos perguntas aqui no WhatsApp e aí vai ser a hora do Dr. Vitor Emanuel de Lemos Carvalho responder e tirar a sua dúvida. Eu volto em 2 minutinhos, tá bom? Vamos lá, de volta com o Dr. Vitor Emanuel de Lemos Carvalho, falando sobre a saúde dos nossos pequenos e respondendo as nossas dúvidas. Já tem algumas perguntas que chegaram pelo WhatsApp. E aí, agora é hora de ajudar a turma que está em casa assistindo o programa, tá bom, doutor? Então, vamos começar? A primeira pergunta é sobre a doença de mão, pé e boca. Ela fala que não tem vacina e pega na escola. A minha filha teve, o meu sobrinho de 6 meses teve fortíssimo. Quem já pegou, pega de novo? É a Cat que está perguntando. Cat? Muito obrigado pela pergunta. A síndrome mão, pé, boca é uma infecção viral, tá bom? Ela pode ser causada por até mais de um vírus. Então, quem teve uma vez pode até pegar por outros vírus, fazer a mesma característica da lesão, tá bom? Tem vacina? Não, ainda não está disponível. Não tem vacina. Ainda não está disponível. E quais são os sintomas dessa virose? Febre, pode dar febre, até febre alta. A criança começa a apresentar lesões em orofaringe, lesões na boca, lesão nas mãos, nos pés e até no bumbum também. Por isso que chama pé, mão e boca. Pé, mão e boca. Ok. Obrigada, Cátia, pela pergunta. Na hora do sangramento do nariz, a pergunta é da Dilma Pontes, de Caruaru, no Pernambuco. É correto colocar algodão queimado? Olha, não é a melhor técnica para você parar o sangramento. Apenas a compressão, tá bom? Apenas a compressão do nariz, ela, na grande maioria, é suficiente. Ok. O Otávio, da cidade de Ibitinga, ele diz: meu filho tem 4 anos e sai sangue do nariz dele. É normal? Isso. Se for um sangramento repetitivo, oriento que procure um otorrino ou algum pediatra mesmo para fazer um exame físico local. Às vezes, algumas crianças têm até uma malformação de algumas veinhas e isso faz com que sangre mesmo com repetição. Tá, mas o ideal é procurar mesmo um médico para dar uma investigada, saber por que sangra, né? Isso. A próxima pergunta é da Arli, ela é de Centralina, em Minas Gerais. Ela diz: minha filha de 12 anos é bem branquinha e possui sardas no rosto. Qual é o melhor protetor solar que eu posso usar para proteger e evitar algum problema? O protetor tem que ser infantil ou pode ser de adulto? Isso, essa pergunta eu gostei muito dessa pergunta porque é sobre a proteção solar. Até os 6 meses de idade, não existe nenhuma recomendação legal, médica, que deve se usar, que a criança deve se tomar ao sol. É lógico que o sol ele ajuda na síntese da vitamina D, mas essas crianças geralmente suplementamos as vitaminas e a vitamina D é uma que é suplementada. Então, a partir dos 6 meses de idade, nós começamos a usar os protetores solares, tá? Na linha Baby e até os 2 anos. Dos 2 anos acima é a linha infantil e a partir dos 4, 5 anos você já pode utilizar o protetor solar de adulto. Precisa usar protetor solar, né? Não é Exato. Porque a criança... E o mais importante, Cláudia, é lembrar sempre as mães da reaplicação. O que acontece você está em viagem, você vai viajar para a praia, para o campo, você passa todo o protetor na criança. Dá 20 minutos, a criança brinca com água, a criança entra na água e você tem que repassar, tá bom? Após de 2 em 2 horas deve ser reaplicado o protetor solar. Sim, até as crianças, às vezes você mora num condomínio ou na sua rua é tranquila, as crianças brincam por ali, saem de casa cedinho, passam o dia inteiro brincando, soltando pipa, pique-esconde, bola de um lado para o outro, tem que estar protegida, né? O sol de hoje não é igual ao sol da nossa época, né? A gente sabe que é mais nocivo. Sem dúvida. Hoje em dia, os raios ultravioletas que são nocivos, né, à saúde, então precisamos sempre nos proteger. Ok. Próxima pergunta. Minha filha estava alérgica à clara de ovo, mas no último exame deu no limite a alergia. Quer dizer, baixou. Ela pode tomar a vacina contra a febre amarela? Essa pergunta é um pouco mais específica, o caso dela deve ser individualizado e ver quais são os riscos que essa criança apresenta se tomar ou não. Precisa um pouco mais do histórico dela, ver qual o tipo de reação alérgica que ela tem para eu considerar dar ou contraindicar essa vacina. Perfeito.
O Cláudio, ele é do Taboão da Serra, ele diz, muito boa a entrevista com o Dr. Vitor, gostaria de saber se há alguma recomendação específica para recém-nascidos na praia, especificamente sobre a amamentação, como a mãe deve proceder. Cláudio, essa pergunta é importante também, porque a partir dessa época agora, no verão, você vê muitas mães querendo, eu converso com muitas mães, de levar, meu bebê tem 1 mês de vida, eu quero ir para a praia. Eu sempre aconselho assim, se for sair em local público, local aberto, a partir dos 4 meses. Local mais fechado pode sair a partir dos 6 meses, até pelo risco de contaminação e algumas doenças infecto-contagiosas. Quanto à proteção solar, eu recomendo menores de 6 meses ter bastante cuidado, tá bom? Então, sempre estar bem protegidos, com boné, ficar debaixo de guarda-sol, ficar sempre na sombra, porque a gente sabe dos danos causados pela radiação solar nessa idade. Já tem correlação com câncer, principalmente o não melanoma, em idade adulta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes eu vejo na praia um bebezinho pequenininho embaixo do guarda-sol, todo protegidinho, mas eu fico olhando assim, fico até com dor no coração, porque deve estar sentindo um calor. Porque bebê, às vezes a mãe acha que é porque bebê sente frio, mas bebê também sente calor, né? Sim. E naquele corpinho pequenininho, o risco de uma insolação é maior, de uma desidratação? Sem dúvida, Cláudia. É um bebê que tem uma área corporal pequena, tem menos água no corpo do que um adulto, tá bom? Além do uma criança de 1 mês, 2 meses na praia, além do prazer materno, não existe algum outro benefício, tá bom? Porque a criança não precisa estar lá, não vai ser um momento que vai ser lembrado por ela, não vai ser prazeroso para ela. E o risco de insolação é muito maior nesses casos. Com certeza. A Marta Soares, ela é de Itu. Ela quer saber, a água do filtro de barro é confiável? Posso dar para o meu filho sem medo? Esse tipo de filtro, ele deve ser sempre limpo, deve ser sempre trocado o filtro, né? Então, não consigo dizer no caso dela, mas o ideal é sempre ter uma água filtrada, uma água aí que não tenha riscos à saúde da criança. Antigamente, os mais tradicionais ferviam a água antes de dar para o bebê, né? Fervia, esperava esfriar para dar para o bebê. Esse é um procedimento correto ou é desnecessário? Quando você não tem uma outra alternativa a oferecer uma água um pouco mais saudável, você pode ferver a água sim. Bebê tá que mama no peito, precisa beber água? Não. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, o leite materno, ele nutricionalmente falando, ele já atinge as necessidades básicas que o bebê precisa. Então não precisa dar água ao bebê que está no aleitamento materno exclusivo, até os 6 meses de idade. Perfeito. Eu volto aqui porque tem mais perguntas e a gente continua já. Tem um monte de perguntas chegando aqui e eu fico feliz porque a gente pode ajudar as pessoas que estão em casa, né, doutor? Claro. Isso é muito bom. Deixa eu só passar aqui. A próxima pergunta é da Sueli Jeremias Santos, ela é da Praia Grande. Ela diz, meu netinho tem 4 anos, está com a mania de ficar com os dedinhos na boca, como se estivesse massageando a gengiva. Pode ser que ele esteja no período dos dentes de leite caírem? Tem alguma relação? É comum, a criança tem uma fase da vida que é uma fase oral, que a gente fala, né? Que a criança, tudo que ela coloca na boca, ela leva a mão à boca. Então, tem que ter muito cuidado, às vezes a criança começa a engatinhar, começa a colocar a mão em outros lugares que podem estar sujos, podem estar contaminados, e isso pode causar alguma consequência, causar alguma doença para essa criança. Então, mas você acha que tem relação com a dentição? Não, às vezes porque o aparecimento do dente às vezes causa um incômodo. Então a criança às vezes pode levar a mão, mas não necessariamente falando. Ok. Próxima pergunta é da Nicole. A Nicole gostaria de saber quais são os remédios que ela deve levar numa viagem. Ela também quer saber se ela pode passar repelente nos filhos dela. Ah, legal, uma pergunta boa. Geralmente agora nessa época todo mundo vai viajar e às vezes fala o que levar, né? Às vezes a criança apresenta alguma febre e tudo, então eu sempre recomendo para os meus pacientes levar um antitérmico, um remédio para febre, tá? Um antiemético, que a gente fala, um remédio para náuseas e vômitos, e um antistamínico, um remédio para alergia, tá bom? Porque se por acaso tem alguma emergência aí, você tem alguma medicação para você dar para o seu filho. Repelente, pode usar nos pequenininhos? Isso, repelente é uma pergunta muito boa, porque essa época do ano agora que está por vir, começa a chuva, o perigo da dengue, o perigo da chikungunya e das outras arboviroses. Então, a criança tem que estar sempre protegida. No Brasil ainda, o repelente acima de 6 meses, tá bom? Abaixo de 6 meses, devemos fazer barreira física. Então, a criança tem que estar com camiseta de manga longa, usar o chapéu, ter telas de proteção
proteção nas casas, às vezes aqueles mosquiteiros em cima da cama para evitar o contato com os mosquitos. Perfeito. A próxima pergunta diz assim: gostaria de saber sobre a proteção para as crianças contra piolhos na escola. Eu posso dar aquele remédio via oral 2 vezes por ano? Funciona mesmo? Ela é a Tânia, ela é professora lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Beijo, Tânia. Obrigado, Tânia, pela pergunta. O piolho, você tem que ficar de olho se a criança tem os sintomas de coçar bastante, tá? Levar, às vezes, ao médico para ele dar uma examinada na parte do couro cabeludo. Existe o tratamento tópico, existe o tratamento via oral. Ou você pode passar aquele shampoo, tá bom? Shampoo de permetrina, por exemplo, ou então você pode tomar via oral, a depender do caso. E esse tratamento via oral, ele não serve como prevenção? Pelo que eu tô entendendo, ela tá perguntando se ela pode fazer a prevenção dando 2 vezes ao ano. Teoricamente, não precisa. Todo remédio que você toma tem um risco de até você fazer própria alergia ao remédio. Então, se a criança tiver o piolho, está indicada, senão não precisa passar. Ok. A Cristiane de Jandira, ela fala: Cláudia, meu filho tem 6 meses com dermatite e sempre piora no calor. Tem alguma dica para amenizar a dermatite, para que ela não fique tão atacada? Isso, geralmente essas dermatites, dermatite atópica, que são de dermatites por alergia, o que ajuda mesmo é manter a pele bem hidratada. Os banhos têm que ser banhos rápidos e banhos que não sejam muito quentes. Isso é o melhor tratamento para esse tipo. Mais para fresquinho, né? Infecção de urina em criança é normal? A telespectadora não se identificou, mas a pergunta é muito interessante. Muito interessante. Geralmente, as crianças menores têm o maior risco e geralmente a menina, tá bom? A menina tem maior risco de ter infecção urinária do que os meninos por causa do tamanho da uretra, tá bom? Então, sempre quando a fralda estiver suja, tem que fazer uma boa higiene para você não correr risco de levar alguma sujeira para o canal da urina. Ensinar os pequenininhos, né? Eu me lembro de pequena, minha mãe sempre ensinando o caminho correto, né? Nunca fazer de trás para frente, de frente para trás. É perigoso prender xixi, porque criança tem disso. Não vai, para fazer xixi hora nenhuma, porque não consegue parar de brincar. Isso pode ser um problema para uma infecção urinária? Sem dúvida, Cláudia. Tanto a constipação quanto a retenção urinária, eles são fatores que propiciam a infecção urinária, tá bom? Então, sempre deixar, principalmente naquela idade onde a criança está tirando a fralda, por volta dos 2 anos de idade, sempre deixar a criança confortável e explicar a necessidade de sentir vontade, vá ao banheiro. Sentiu vontade de ir ao banheiro, tanto para fazer xixi ou cocô. Então, precisa parar o que está fazendo para fazer as suas necessidades. Perfeito. Edilene de Aricanduva, assim como várias outras meninas, querem saber até quando o bebê pode usar chupeta. Olha, isso é bastante relativo. Tem crianças que acabam usando por mais tempo e outras crianças menos. Mas geralmente, por volta dos 2 anos, 3 anos, a gente já pede para tirar a chupeta, tá bom? A criança que já saiu desse aleitamento materno, não precisa tanto assim do leite, a gente pede para tirar um pouco a chupeta já. Aí vai do jeitinho do pai. Aproveita essa época agora que tem a chegada do Papai Noel, né? Tanta criança troca, né? Troca a chupeta, deixa a chupeta lá com o Papai Noel, ganha um presentinho. Aí tem que usar a criatividade, mas mais do que isso, dá o conforto emocional que a criança precisa para que ela passe também por essa fase com segurança, né? Entendendo que o porto seguro que ela tem, que a família, é o mais importante do que todas as coisas. Seja um porto seguro para os seus filhos. Eu gosto sempre de lembrar que filho não é a ordem natural da vida. Tive filho e não parei para pensar. É uma responsabilidade grande, é você pegar uma criancinha, uma criatura de Deus e transformar num grande homem ou numa grande mulher. Encare esse desafio com muito amor e seriedade, tá bom? Doutor, muito obrigada pela sua participação, sua presença aqui. Volte outras vezes. Eu vi que o nosso público amou, a gente nunca fala sobre essas doenças infantis e foi uma delícia poder ajudar quem está em casa. Cláudia, é bastante importante, eu agradeço e com essas informações básicas a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor a essas crianças e um cuidado melhor, principalmente nessas épocas do ano. Perfeito, gostei muito mesmo, fiquei feliz e até surpresa. Obrigada pela sua participação. Você em casa que mandou pergunta, viu? Contato do Dr. Vitor é no 011 3081 1222 ou siga no Instagram Pediatra Vitor, e aí tem várias informações lá para você acompanhar. Até a próxima. Muito Foi uma obrigado. alegria te receber. Obrigada.